Oi pessoal, tudo bem? Essa semana nós vamos estudar um pouco de literatura, né? Romantismo, que vocês vêm estudando desde o ano passado, trovadorismo, humanismo, até chegar no romantismo, né? A proposta da sede é trabalhar o romantismo. Em que época aconteceu o romantismo? De 1836 até 1881. Bom, 1888, dia 13 de maio de 1888, foi assinada a Lei Áurea, né? Libertação dos escravos. Então, gente, há muito tempo atrás a gente nem sonhava em nascer. Nem eu, sou velha, nem sonhava em nascer, né? Bom, vamos analisar, vamos relembrar a literatura. O que a literatura vai estudar mesmo? Ela vai estudar como as pessoas pensavam em várias épocas. Então, a literatura é dividida em escolas literárias. Estamos agora na escola literária romantismo. Vocês vão falar, agora eu vou falar de romance, de amor. Um pouco, mas o nome romantismo, muitas das vezes aqui não tem nada a ver, porque nessa época as pessoas faziam muitas denúncias através, né, dos poemas que escreviam, através dos livros que escreviam, né? Então, é uma fase, assim, um pouco conturbada, o romantismo, tá? Vamos falar primeiro do romantismo fora do país, tá? Foi um período cultural, artístico e literário que se iniciou na Europa no fim do século XVIII, tá? E foi se espalhando pelo mundo. O berço, ou seja, onde o romantismo nasceu, foi na Itália, Alemanha e Inglaterra, foram esses três países. Porém, na França, ele ganhou mais força, tá bom? Como em nenhum outro país, e de lá se estendeu para nosso país, a América, tá bom? Pai, o que os países fora, né, viviam nessa época? Uma transformação revolucionária na França, principalmente, né? O mundo, na verdade, mas na França, atingiu todos os segmentos social, econômico, político, filosófico e artístico-cultural. As pessoas estavam passando por uma transformação muito grande. Por isso, né, que as pessoas começaram a mudar a maneira de escrever os poemas, a maneira de escrever os livros, entendeu? Bom, a humanidade acompanhava essas mudanças profundas, tá? Fundamentais para a formação de uma nova identidade, tá bom? Bom, quais são os fatores históricos decisivos para a transformação, né, de uma escola para outra? Foi a queda do sistema de governo tirano, tá bom? Os ideais de liberdade e igualdade, a formação de uma mentalidade nacionalista, já vou explicar cada item, tá? A consolidação do pensamento liberal, né, ou seja, o homem querendo sua liberdade. A Revolução Francesa estava acontecendo nessa época. A Revolução Industrial Inglesa e a Declaração Universal dos Direitos Humanos estava sendo fundada, tá bom? Bom, o romantismo é a arte burguesa. Então, vamos pensar que o romantismo foi uma escola literária voltada para o burguês, né? Para a arte burguesa que estava sendo imposta. Veja aqui, olha aqui as condições, ó. As pessoas aqui, os brancos, não estão com a cara tão triste, mas olha essa coitadinha aqui da escrava. Nessa época ainda havia os escravos, eles não estavam libertados ainda, né? Bom, a burguesia vitoriosa na Revolução Francesa experimentou ascensão. Daí que eles começaram a impor novos pensamentos para as pessoas, tá bom? Bom, aí lembram lá da Revolução Francesa? Liberdade, igualdade e fraternidade? Bom, então isso era pregado nessa época também, tá? Eles valorizavam o quê? O trabalho, o comércio, a indústria e todos os meios capazes de gerar o quê? Lucro nessa época, tá bom? Os burgueses, ansiosos por adquirir cultura, o que eles passaram a fazer? Passaram a ser mecenas, ou seja, eles patrocinavam a arte, tá? Que correspondia aos interesses deles, entendeu? Então, eu quero escrever um livro, vou patrocinar. Eu quero pintar um quadro sobre tal coisa, vou patrocinar, entendeu? Nessa época foi criado o drama para o público burguês. Inventou também a narrativa em forma de romance. Foi aí que começaram a surgir os romances, tá? Já nós vamos falar sobre alguns. Para leitores ansiosos por consumir
a cultura burguesa, tá? Burguesa. Bom, quais são as principais características do romantismo? Eu vou mandar esse material de apoio depois para vocês se aprofundarem na leitura, mas eu só tenho 15 minutos aqui, depois fica muito cansativo, né? Ficar gravando vários vídeos. Bom, a valorização de elementos populares, apesar de ser uma escola literária patrocinada pelos burgueses, eles meio que valorizavam os elementos populares, tá? A imaginação criadora, ou seja, a libertação da arte, afastado de regras, que antes da escola literária que veio antes do romantismo, deixa eu ver aqui, foi uma escola bem... que exigia que os poemas eram com rimas, deixa eu ver, foi o arcadismo, né? Os poemas tinham que ser com rimas, tinham que ser, às vezes, com versos decassílabos, todas as sílabas contadas, tinha que ter métrica, né? A métrica certinha, e aí no romantismo eles se libertaram, então os poemas não precisavam mais ter rimas, não precisava ter métrica, ou seja, cada verso, lembra? Cada verso é uma linha do poema, então os versos podem ter tamanhos diferentes, não precisava ser milimetricamente do mesmo tamanho. Então eles se libertaram dessas regras, tá bom? Em tudo também, conteúdo também, eles se libertaram, tiveram uma libertação assim por completo, tá? Bom, o nacionalismo passaram a ter, a louvar, exaltar a pátria. No nosso país, o índio foi, como que eu posso dizer, o herói nacional, né? Começaram a valorizar essa questão. O subjetivismo, na verdade, no romantismo era tudo eu. Né? A atitude individual e única. A poesia, gente, era mais, como que eu posso dizer, valorizava-se mais o eu, o sentimentalismo, o egocentrismo, né? O que é aquela pessoa egocêntrica que só pensa em si, tá? Então, o eu, subjetivismo, eu, egocentrismo, eu. Então, o eu era muito valorizado, tá? Sentimentalismo também, sabe? A emoção, seja ela a emoção positiva ou a emoção negativa, que vocês vão ver que tem poetas que escreviam sobre a morte, tá? Supervalorização do amor. O amor foi considerado nessa época como o valor supremo na vida, tá? E, finalmente, as mulheres foram idealizadas como um anjo, uma musa, uma deusa, criatura pura, poderosa, perfeita, inatingível. Ai, de maravilhar o homem. Mas também, por outro lado, teve o mal do século. Lord Byron, que foi, né, como eu posso dizer, o precursor disso, tá? Que ele era insatisfeito, era um homem muito, sim, insatisfeito com a vida, e por isso ele criou esse tal do mal do século, que nós vamos analisar agora, tá bom? Bom, aspecto estilístico, os românticos abandonaram, então, o salvo soneto, odés e oitavas, que eu acho que vocês já estudaram, tá? Mas os outros poemas, os outros estilos, abandonaram o uso obrigatório de rima, como eu falei, valorizando o verso branco, sem rima. Tá? Quais são os poetas da literatura portuguesa? Flor Bela Espanca, inclusive Flor Bela Espanca tem uma música, tem um poema que o Fagner, que vocês não vão gostar, não é da época de vocês, não gosto muito também, mas eu gosto dessa música dele especificamente, porque é um poema da Flor Bela Espanca que ele musicalizou, tá? É muito bonito, é muito romântico. Depois, se der, eu passo um pedacinho para vocês da música. Então, Flor Bela Espanca, Almeida Garré, Alexandre Herculano, que escreveu Eurico Presbítero, Camilo Castelo Branco, que escreveu o livro muito bom, Amor de Perdição, que eu já li, vale a pena ler, cai em vestibular esses livros. Soares Passo, João de Deus, ele iniciou a transição já do romantismo para o realismo, que aí já começa outra escola literária. As pessoas começam a pensar de outra forma, já muda a escola literária, tá bom? Bom, no Brasil foi na mesma época também, tá? Mas o que trouxe o romantismo para o Brasil? A publicação de um livro de poemas chamado Suspiros Poéticos e Saudades de Gonçalves de Magalhães, que em 1836, tá bom? Qual foi o marco final, né? O que marcou o final do romantismo no nosso país?
foi quando Machado de Assis publicou Memórias Póstumas de Brás Cubas, que aí ele já vem com a outra ideia, a outra realidade do momento que estamos vivendo, e aí já muda-se o romantismo, as pessoas já começam a pensar de forma diferente, já muda a escola literária, aí nós já vamos ver o realismo, tá bom? Não é que as pessoas deixaram de ser românticas, mas elas começaram a ver mais a realidade, tá bom? Bom, contexto histórico-cultural. Gente, passa tão rápido a aula. No Brasil, surge na época em que a corte vem para o Brasil, né? Os reis, né? Rainha, Dom Pedro lá. E o Rio de Janeiro está passando por um processo de urbanização. Aí eles acharam um momento propício para divulgar essas novas ideias europeias aqui no Brasil, tá? Bom, em 1822, o sentimento do nacionalismo, a exaltação da natureza, da pátria, bem como a busca do passado, né, nosso, histórico, se encaixaram perfeitamente nessa nova realidade que nós estávamos vivendo. Ou seja, vamos escapar do que estamos vivendo, porque o Brasil estava vivendo profundas crises sociais, financeiras e econômicas. O que eles fizeram? Vamos começar a escrever coisas que tiram as pessoas dessa realidade que elas estão vivendo, e eles começam a viver uma realidade melhor, né? Um dos fatos mais importantes nessa época foi que as mulheres e os estudantes que antes, até então, não liam, passaram a ler, tá? Passaram a ler mais, daí surgiu o romance no Brasil. Aspecto estilístico segue os mesmos moldes, né, da Europa, os versos não precisavam mais ter rimas nem métricas, né? E aí, mesma coisa, sentimentalismo, supervalorização das emoções, subjetivismo, egocentrismo, tá? Sempre eu como centro de tudo. Bom, o romantismo é dividido em 3 gerações, para complicar, né? 3 gerações. A primeira geração, chamada de nacionalista ou indianista, índio, né? Então, essa primeira geração do romantismo é marcada pela exaltação da natureza, ou seja, eles falam nos poemas sobre a natureza. Lê um poema do romantismo que fala sobre a natureza, fala sobre o índio como um herói, ou fala sobre o índio, comenta sobre o índio, é a primeira geração romântica, que é nacionalista ou indianista, né? O índio passou a ser, nessa época, a mais autêntica ilustração para o mito do bom selvagem. Então, eles falam que o índio é um bom selvagem, que é a ideia do filósofo francês Rousseau. O homem nasce puro, belo, bom e assim permanece enquanto ele estiver em contato com a natureza. Ele saiu em contato com a natureza, ele se transforma, tá? Então, o Rousseau, acho que vocês estudaram isso já. O homem é transformado pelo meio, tá? Então, nessa época, o índio é um bom homem, por quê? Porque ele está vivendo no meio da natureza, tá bom? Então, o índio é visto como um herói no nosso país, nessa época do romantismo. Poetas que se destacaram, Gonçalves Dias, Gonçalves de Magalhães e Araújo Porto Alegre, tá bom? Segunda geração é a geração do mal do século, tá? Essa geração foi contaminada por individualismo, negativismo, pessimismo, insatisfação com o mundo, angústia, desespero, crise existencial, fuga da realidade, exaltação da morte. Vocês estão vendo a diferença? Exaltação da natureza e o índio como herói. Na segunda fase, o mal do século, a exaltação da morte, tá bom? Nessa fase, o sentimentalismo e a emoção romântica atingiram-se em seu auge absoluto. E a influência satânica do poeta Lord Byron tem seu maior exemplar aqui, que Lord Byron era da segunda geração lá, em outro país, e ele influenciou quem? Álvares de Azevedo, tá? Álvares de Azevedo, ele era um poeta que morreu com 21 anos, gente. E ele só falava de morte, ele falava de prostituição. Mas o tema principal dos poemas dele, se vocês pegarem para ler, procurar Álvares de Azevedo, é sobre a morte. Ele exaltava a morte, tá bom? Eu vou parar aqui porque já tá dando uns 15 minutos. Vou ter que gravar outro vídeo, não tem jeito, gente, tá bom? Até daqui a pouco.